Você pode share e passar, ou se você quiser, eu estou com sua apresentação aqui também. Tá com a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Easy. Share, talvez aqui. Você está com a apresentação? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Estou aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo share. Acho que se você puder botar aí, Marcelo, a apresentação, Pronto. eu agradeço, porque... E aí você me indica. Pronto, tá certo. Para passar, né, os slides, né? Aí tá bom. Então, essa primeira... obrigado pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou, inicialmente, falar um pouco de alguns tumores geniturinários, que a gente tenha conhecimento e o que a gente faz na nossa clínica. E, no final, eu vou dar um pouquinho, uma pincelada na toxicidade, porque eu sei que vai ser discutido ainda em mais detalhes do ponto de vista do nefrologista, e eu vou dar um pouco da ideia do oncologista, entendeu? E, assim, mais ou menos o que a gente faz do nosso lado, e para vocês terem uma ideia também do como é feito o diagnóstico dessas doenças. Eu só vou falar de tumores geniturinários, e na hora de falar um pouco da toxicidade, eu dou um pouco geral, tá bom? Próximo slide, Marcelo, por favor. Então, como eu disse, está em inglês os slides, mas eu vou falar em português, tá bom? Desculpa. Eu não sei, eu já tenho um pouco de raciocínio na hora da escrita em inglês, então eu fiz um pouco mais em inglês, mas é basicamente isso. Eu vou fazer essa revisão dos tumores geniturinários. Então, basicamente, é o tumor de células renais, é o renal cell carcinoma, né, que é o carcinoma de células renais, o carcinoma urotelial, que ele vai da pélvica renal, do ureter até a bexiga, o câncer de próstata e o câncer de testículo são os cânceres que eu vejo. Eu sou especializado realmente em tumores geniturinários. Na minha clínica, 90% dos pacientes que eu vejo têm esses cânceres. Eu vou falar um pouco de emergências oncológicas, que é um assunto que a gente sempre fala, aprende na escola, aprende na residência, que também é muito importante e relevante para o nefrologista. E também eu vou falar um pouco de alguns nefrotoxicidade associada com terapias contemporâneas em oncologia. Próximo slide. Primeiro, só para dar uma visão, tem muita informação aqui, mas eu vou dar mais um bate-papo, certo? Em relação ao câncer de próstata, entendeu? Para um nefrologista, para um clínico geral, é importante saber como é que a gente faz o diagnóstico, como é que eles se apresentam, né? Então, em geral, por exemplo, um câncer de próstata, o primeiro pontinho que eu botei aí, que existem fatores de risco, entendeu? Pessoas que têm mais descendência afro-americana, né? População negra, e pessoas que têm Lynch síndrome, pessoas que têm germline, mutação germline, né? Germinativa do BRCA2 e do OXB13, são pessoas que têm um pouco mais de tendência. Então, realmente, isso é importante para a pessoa reconhecer, para fazer o screening desses pacientes um pouco mais cedo. O diagnóstico do câncer de próstata, em geral, é feito através de um PSA aumentado. Geralmente, um laboratório isolado não é suficiente. É importante que você repita em um mês esse PSA para confirmar. Mas se tem 2 elevados, realmente, isso não é mais screen, isso já é um tratamento onde você tem um paciente que tem um PSA elevado. Porque muita gente confunde o que é um screen, né, o rastreamento. Rastreamento é quando tudo está normal, o paciente chega na clínica e não sente nada. Então, esse sim é um rastreamento. Porque esse que é o que tem aquela dúvida se deve se fazer ou não, não é? Tem aquelas discussões por causa da coisa da sobrevida. Mas se o paciente já chega com algum sintoma, ele já não é mais rastreamento. Se ele já chega com PSA aumentado, já não é rastreamento. Já é um procedimento diagnóstico. Então, geralmente, a gente repete um mês, está aumentado, aí sim tem que fazer uma investigação. Um paciente também que fez um toque retal e foi anormal, esse também já é assim que se faz a suspeita do câncer de próstata. É engraçado porque os que chama LUTS, nos Estados Unidos eles chamam LUTS, né, que é o Lower Urinary Tract Symptoms, são os sintomas do trato urinário, que é aquela coisa de noctúria, muitas vezes urinando. O nefrologista, eu acredito que você vai ver alguns pacientes na sua clínica se questionar, eu vou urinando muitas vezes à noite. Geralmente, esses sintomas não são de câncer de próstata.
É engraçado porque a gente pensa um pouco isso, né? Eles são mais associados à hipertrofia da próstata e não câncer. Mas, de qualquer forma, é importante, porque eles vão ter algumas vezes sintomas como esse, mas para que a gente pense que não é realmente um alerta para um oncologista, mais a gente pensa mais que eles estão tendo um câncer, eles estão com a próstata aumentada. Outras coisas que prestar atenção, lógico, se tiver com dor nas costas e você faz uma imagem, vê lesões blásticas, e isso pode ser uma metástase óssea, questão às vezes de título especialista, né? Que eles são blastos. O câncer de próstata faz tumores no osso, não destrói tanto o osso. Então, isso é importante. O diagnóstico é feito com o urologista, ele vai fazer uma biópsia. É importante saber que se tiver um multifocal high-grade PIN, que chama um pré-malignant, a biópsia tem que ser repetida. Porque, às vezes, quando você vem na patologia, você vê o PIN, que é uma neoplasia de alto grau, às vezes, não teve câncer, pode ir embora. Não, esse tem que ser repetido, porque pode ser que ele tenha câncer e você não diagnosticou. Então, às vezes, é uma coisa importante. E, assim, o tratamento, quando a gente faz o diagnóstico, tem um câncer de próstata, não é verdade? Então, como é que a gente diagnostica, como é que a gente trata ele? Próximo slide, Marcelo. Basicamente, a gente faz uma estratificação de risco. A gente coloca ele ou em risco muito baixo, baixo, intermediário, alto ou um risco muito alto. Se for muito baixo, geralmente é o que é o Gleason 6. É o PSA menos de 10, é um paciente que você não sente nenhum nódulo na próstata. Esse, geralmente, são os pacientes que a gente acompanha. Não precisa imagem, não precisa fazer nada. Então, você vê aí, image, né? Não é recomendado, como está dizendo aí. Quando é o de baixo risco, é aquele que, por exemplo, você sente na próstata um nódulo e ele tem um Gleason 6. Gleason 6 ou mais baixo. Mais baixo. Normalmente eu nunca vi um Gleason mais baixo de 6. Então, e um PSA menos de 10. Isso realmente também a gente acompanha, mas às vezes alguns pacientes tratam. Também a gente não faz imagem. Então, esses de baixo risco. Quando você já tem um câncer de próstata intermediário, esse é que começa o tratamento. E quando é que ele é intermediário? Quando ele já tem um Gleason de 7 ou mais, certo? Ou 7, ou um Gleason de 7, que pode ser 3 mais 4 ou 4 mais 3. Todos os dois é um intermediário. Quando o PSA está entre 10 e 20, entendeu? E aí você pode fazer o tratamento, que geralmente, eu vou falar no próximo slide, ou a radioterapia, ou então a cirurgia, para fazer a retirada da próstata. Quando já é um tumor de alto grau, esse já é Gleason 8. É muito fácil lembrar, não sei. Às vezes a gente acha confuso, mas eu já faço isso tantos dias. Quando um Gleason de 8 ou acima, ou então uma próstata com PSA com mais de 20 a qualquer momento, mais de 20, ou então um próstata de câncer, que já é T3. O T3 é quando ele já sai da próstata. Ele vai para as glândulas seminais ou ele tem uma invasão extraprostática. Esses são os T3. Às vezes você faz muito hoje isso, porque eles fazem muita ressonância. Então você vê. Esses pacientes são de alto grau. Esses pacientes realmente não devem se acompanhar, de jeito nenhum. Tem que se tratar. É um câncer sério, e aí é o tratamento ou a cirurgia, ou então a radiação. Mas esses pacientes, eles precisam de radiação e hormônio também. E hormônio geralmente por 1 ano e meio a 2 anos. Já o intermediário não precisa, às vezes, hormônio, entendeu? Mas às vezes a gente dá 6 meses, quando é um intermediário avançado. E o de muito alto risco, esses são os pacientes que também precisam de tratamento com radiação mais hormônios por 2 anos, ou cirurgia. Mas os de muito alto risco, normalmente a gente não faz cirurgia, porque esses são pacientes que já têm um tumor que já está saindo muito da próstata. Então, geralmente, quando ele faz a cirurgia, o cirurgião, a biópsia vem positiva. Então, a gente acha que é muito difícil curar com a cirurgia somente. Ele vai acabar precisando de radiação. Então, é possível fazer cirurgia, muita gente faz, mas geralmente a gente não recomenda, ou então pelo menos explica para o paciente, olha, você pode ser que ainda precise de tratamento depois. Próximo slide. Então, isso é mais ou menos o que eu falei nesse slide. Quando você tem um baixo grau, que é o Gleason 6, você geralmente pode acompanhar ou fazer a cirurgia ou radioterapia. Mas geralmente, quando a gente fala de acompanhamento, né, que é o Active Surveillance, o no de baixo grau, de Gleason 6, o PSA tem que ter menos de 10. Quando o PSA já está entre 10 e 20, nos Estados Unidos não acompanha. Na Europa, algumas pessoas acompanham.
Mas quando é Gleason 7 e o PSA de 10 e 20 nos Estados Unidos, eles não acompanham, eles tratam todo mundo. Ou com radioterapia, mais um hormônio que chama short-term EDT, de 6 meses de hormônio, ou então ele vai para a cirurgia. Então, o Gleason 7 ou 10 a 20. E de alto risco é o Gleason de 8 para cima, PSA mais de 20, que pode fazer a radioterapia com hormônio. Geralmente a gente dá 2 anos de hormônio, que é o bloqueio hormonal, né, com Leuprolida, ou então a cirurgia. E no caso do estágio 4, é quando a gente não tem nem cirurgia nem radioterapia. Eles usam hormônios, que é o bloqueio hormonal, né, e outros tratamentos que existem, quimioterapia, tem um tratamento novo com radioatividade, né? Então, isso tudo já está acontecendo. Próximo slide, Marcelo, por favor. O que é que você faz depois? Então, às vezes, para você, nefrologista, às vezes você vê alguns casos desses, porque é um paciente que chega na sua clínica e fala: eu já tive câncer de próstata e fui tratado. É muito comum, às vezes, né? E aí, o que é que você fica? Tem que ficar alerta. Eu falo sempre para todo mundo: tem que saber isso. Qualquer médico tem que saber isso. Se um paciente teve um câncer de próstata e ele chega na sua clínica e ele falou: eu tive cirurgia, o PSA dele nunca mais tem que ser mais. Se ele for mais de 0,2 em qualquer momento da vida, ele já está com recorrência do câncer. Então é 0,2 se tiver cirurgia. Ele não, esse é o valor máximo. E isso é bem confuso, Marcelo, porque o que acontece é o seguinte: no laboratório vem no valor, dizendo que o valor normal é 4. Então ele olha, estou bem, mas não está bem. Então, nos Estados Unidos, inclusive, eu não sei como está aqui, alguns laboratórios, quando eles veem que o paciente tem uma história de prostatectomia radical, eles já colocam menos de 0,2 como normal, porque isso é bem confuso às vezes, entendeu? Existe até um próprio tipo, quando você pede o teste, você tem que pedir já para esse PSA pós-cirurgia, para que não tenha essa confusão. E quando você faz radioterapia, o PSA pode estar menos de 2 e está normal. Por que isso? Porque a próstata está lá ainda. E o PSA é Prostate Specific Antigen. Se fosse somente de câncer, eu falo que tinha que ser chamado PCSA, que é Prostate Cancer Specific Antigen. Não é. A célula prostática normal produz. E quando você faz a retirada da próstata, às vezes fica algumas células ali, entendeu? Então, é bem comum isso aí. Outra coisa que precisa saber: qual é a grande diferença da cirurgia e radioterapia? O cara que faz a cirurgia, ele tem um índice de incontinência urinária muito alto, às vezes 20%, entendeu? Quando é a radioterapia, é muito menos, porque o esfíncter está lá. E a prostatectomia radical tira a. Então, ficar alerta se ele teve cirurgia, né, de próstata. Estou com incontinência. Deve ter sido isso. Fez cirurgia ou fez radioterapia? Muito importante. Realmente o tratamento pélvico é o mais importante nessa hora para fazer. Lógico, a disfunção erétil também é bem comum. E eles têm um pouco de cistite, eles têm muita cistite, é bem comum. Eles têm hematúria depois e eles ficam nervosos, sangue na urina, depois da radioterapia. E aí você faz a cistoscopia, vê tudo uma cistite causada por radioterapia. Então, isso é bem comum. E às vezes assusta muito, né, o paciente. Então, e você pode ver, talvez, como nefrologista, esse tipo de situação. E os outros efeitos que mais dos hormônios, que são efeitos mais gerais. É efeito de osteoporose, é como uma pessoa estiver na menopausa. Então, isso tudo é uma coisa importante para você ver na sua clínica se tiver um paciente desse chegando. Próximo slide, por favor. Vou tentar ver se consigo abordar tudo aqui. O câncer de testículo, assim, eu acho que é um câncer que a gente vê muito também. Ele, por exemplo, eu vejo muito, ele é raro, mas eu vejo muito porque como eu só faço vigilante urinário, mas ele é um câncer que para um oncologista é muito importante. Por exemplo, se você imaginar a incidência de câncer de testículo é bem baixa, mas no título especialista, muitas questões, porque é um câncer que dá numa faixa etária de pessoas que estão muito produtivas, e é um impacto muito grande. A vantagem é que é altamente curável. Então, ele basicamente, para a gente saber, ele precisa. Um fator de risco maior é quando você tem um testículo que não. Um criptocordismo, né? Que ele não desceu. Então, ele é o mais importante. E mesmo depois que faz a cirurgia,
a orquioplexia, você tem que ter cuidado, porque pode ser que tenha câncer ainda. Então, tem que ter muito cuidado com esses pacientes. E, às vezes, fazer um segmento. Geralmente, o paciente, quando tem um câncer, o sintoma principal é um edema, uma inchação no testículo, né? E ele, normalmente, vai para emergência. Nos Estados Unidos, a maioria eu vejo na emergência, mas, às vezes, vai para o ambulatório, entendeu? E aí faz ultrassom, você mede o beta-HCG e alfa-fetoproteína. Eu sempre falo, se um homem tem um beta-HCG positivo, ele está com um câncer de testículo. Já teve casos de pessoas que diagnosticaram assim, brincando. A esposa comprou o teste da farmácia e fez positivo. Não, quem está grávido sou eu. Não, era câncer de testículo. Então, isso é importante saber. E o alfa-fetoproteína. O tratamento é a arqueoctomia. Não pode fazer biópsia do testículo, é muito importante. Às vezes tem gente que faz, é errado. Já tem que tirar logo. Você tem um diagnóstico clínico, entendeu? E depois, sempre é importante falar um pouco de criopreservação. Basicamente, tem dois tipos, é o de não seminoma e o seminoma. A diferença, assim, para saber, se tivesse alfa-fetoproteína aumentada, é não seminoma. O seminoma não aumenta a alfa-fetoproteína, só o não seminoma. Mas o seminoma pode aumentar um pouquinho do beta-HCG. E, basicamente, você faz o estágio, né? Se for só no testículo, geralmente você só faz a cirurgia e acompanha. Que é se ele já vai para os linfonodos, e o câncer do testículo é interessante que ele vai na metástase no mesmo lado do testículo. Então, por exemplo, se você olha na tomografia, o testículo esquerdo teve câncer, a linfadenopatia toda na cadeia esquerda da retroperitoneal. Nunca passa para o outro lado. Nunca. Então, se tiver no outro lado, não é a metástase do câncer do testículo, é outra coisa. Mas se tiver no linfonodo, aí você vai ter que fazer quimioterapia. E tiver estágio 3, que geralmente é fora dos linfonodos retroperitoneais, pode ser no pulmão, e tudo isso é estágio 3. Uma coisa que muita gente, às vezes, as pessoas não sabem, câncer de testículo é o único câncer que não tem estágio 4, porque todos os cânceres são curáveis. Então, teoricamente. Então, ele só tem 1, 2 e 3. Se uma pessoa escrever no prontuário, câncer estágio 4, eu sempre falo isso com os estudantes de medicina, não existe. Está errado. Mesmo que for metástase para o cérebro, não é estágio 4, é estágio 3. Próximo slide. Então, assim, a gente faz o tratamento, lógico, é um tratamento baseado em cisplatina. Acho que não tem muito sentido aqui nessa discussão hoje. A gente faz BIP muitas vezes, né? Que é bleomicina, toposida, cisplatina. E a cisplatina, lógico, tem nefrotoxicidade. Mas talvez para vocês é importante saber pós-terapia, porque às vezes você vai ver gente com câncer de testículo. E esses cânceres de testículo, às vezes, receberam cisplatina, e às vezes eles vão muito para o nefrologista, porque ele recebe cisplatina em altas doses. Então, e eles vão, pessoas que estão nos 20, 30 anos, e eles vão ficar curados a vida inteira. Então, ele vai chegar a 60, 70 anos, entendeu? Mas essas pessoas têm que ter muito cuidado. Eu sempre falo com eles. Vá ver o nefrologista, já vá acompanhando, não use anti-inflamatório, se hidrate bem, porque realmente o seu rim já foi afetado pela cisplatina um pouco. E são pessoas que têm que ficar com esse segmento. Então, é muito importante essa coisa da CKD. Eles têm um pouco de neuropatia também, pode ter um pouco de doença pulmonar por causa da bleomicina, né? E eles podem ter hipogonadismo. Às vezes tem um pouco também mais de doença cardiovascular e metabólica. Então, essa é uma coisa que às vezes o nefrologista precisa saber de um câncer de testículo pós-terapia, porque essas pessoas, lembre-se bem que eles tomam, olha, o mais leve, ele recebe 9 semanas de quimioterapia. E dessas 9 semanas, na primeira semana, ele recebe cisplatina todos os dias, na dose de 20 miligramas por metro square, diário, por 5 dias. Então, são doses altas. Então, importante saber. Próximo slide. Pô, já falamos do câncer de próstata, câncer de testículo e câncer do hipernefroma, tem vários nomes, né? Renal cell carcinoma, câncer de células renais. Então, esse é um câncer do córtex do kidney, né? Entendeu? E ele é um câncer que, por exemplo, a histologia mais comum é o clear cell, as células claras. Entendeu? São células, você olha no microscópio claro, mas são 90% dos casos. Os outros 10% são papilares, são os outros tipos, mais raros. Mas a maioria é essa.
A tríade clássica é rara hoje em dia acontecer, né, que era hematúria, massa abdominal e perda de peso, é o quadro clássico, mas a gente nunca vê. Eu, normalmente, a maioria dos casos que eu vejo curáveis, geralmente é de acidente de carro. O cara teve um acidente de carro, vai para HGE, vai para o Hospital Roberto, sei lá, vai para emergência, faz uma tomografia, né, e aí descobre. Então, o estágio 1 e 2 só vai descobrir assim, é quase impossível descobrir de outra forma. Entendeu? Mas às vezes eles têm síndromes paraneoplásticas, mas quando você já tem essa tríade, já está estágio 3 ou 4, entendeu? Já não é curável. Mas às vezes tem, por exemplo, às vezes os pacientes têm anemia, às vezes eles têm quem gosta desses nomes de síndrome, tem uma síndrome de Stauffer, que eles têm insuficiência hepática e você não tem metástases hepáticas, basicamente é o câncer que está causando isso. Febre, tá hipercalcemia, às vezes dá eritrocitose, trombocitose, às vezes dá anemia, é muito comum anemia. Anemia eu vejo muito com esses cânceres. Às vezes tira o câncer e a anemia resolve. É bem comum, é engraçado porque você imagina, né, que você vai tirar um rim que produz eritropoetina, mas aquele rim já não está mais produzindo eritropoetina. Então o câncer é disfuncional, o rim. E aí você tira e o cara resolve 100%. Então, o tratamento do câncer de rim, 1, 2 e 3, estágio 1, 2 e 3 é cirurgia, tem que tirar. Hoje em dia eles fazem muito a cytoreductive surgery, né? De proteção celular, ou seja, eles fazem nefrectomia parcial. É engraçado também, porque às vezes a gente pensa, a nefrectomia parcial é mais fácil, demora mais do que um radical, porque para preservar o rim, então demora mais tempo. Mas eu gosto muito quando faz a parcial, porque às vezes eles têm câncer bilateral. E aí depois eu já tive várias situações. O cara tem um câncer no rim, já fez a nefrectomia, tem no outro, e agora, né, ele vai para diálise se ele fizer o. Então é bem delicado. Se você tiver a chance de fazer uma parcial, faz parcial primeiro. Depois veja um nefrologista, vê o oncologista, entendeu? Então, às vezes, é muito importante. É, basicamente, o que eu falo mais aqui um pouco é que a gente depois segue esses pacientes, no 1, 2 e 3, né? O 4 não, já é metástase. Né? Mas o 1, 2 e o 3 a gente faz segmento, mas também um nefrologista é importante, porque lembre-se, a maioria desses pacientes não tem um rim. É como se ele tivesse doado um rim para transplante. Ou então, né? Então, eu mesmo, eles sabem disso. Ah, não me dê contraste iodado, não me dê isso. Não, eles sabem, né? Porque eles já têm essa consciência. Mas às vezes o câncer tira um pouco isso da cabeça deles e eles se esquecem. Mas é muito importante saber que esses pacientes não só têm um rim, né? Então, eu botei um pouco aqui, se eles têm uma metástase, vai ser lítica, né? O câncer de rim o câncer dele, a metástase, ela é lítica, ela não é blástica, como o de próstata. Então, isso é uma coisa também importante para diferenciar. Próximo slide. Então, eu acho que ali foi alguns comentários que eu queria fazer do câncer de rim para vocês. Em relação ao câncer de bexiga, estamos descendo, né? Aí, do bexiga. O de bexiga também envolve a ureter e a pelvis renal. Todo esse urotélio aí pode ter câncer, né? E, assim, eu acho que é importante para o nefrologista saber, porque o principal sintoma desses pacientes é uma hematúria sem dor, e é uma hematúria que eles veem na maioria dos meus pacientes, eles viram o sangue na urina, entendeu? Então, mas às vezes é microscópica. Às vezes é microscópica, só vê no sumário de urina, às vezes. E aí o que é que o clínico faz com isso, né? O nefrologista. Então, acho que é importante, porque às vezes vocês veem muito o sumário de urina com sangue, eu imagino, né? Uma cruz, 2 cruzes. Eu acho que assim, geralmente, lógico, né? Eu estou ensinando uma padre a rezar, mas você afasta infecção, né? Você afasta pedra no rim, uma fonte glomerular, né? Mas se você afasta uma infecção, afasta pedra, uma nefrolitíase e uma fonte glomerular dessa sangue, você tem que referir esse paciente para a DIU, para o urologista. Principalmente se for um paciente fumante, né? Esse aí, com certeza. E às vezes a mulher ela tem um câncer
de bexiga diagnosticado mais tardiamente do que o homem, às vezes. Geralmente é comum isso, mas tem até uns casos dizendo que é por causa do cromossoma X, mas eu acho que também uma importância, que porque a mulher, às vezes, quando tem um câncer de bexiga, é mais comum em homem, muito mais. Geralmente, o homem branco, americano, Caucasian, é bem típico eles terem esse câncer. É a classe que eu mais vejo. 80% é o branco, idoso americano, fumante. Mas a mulher, quando apresenta mais avançado. Eu acho que é porque tem a questão de que uma mulher pode ter sangue na urina, entendeu? Então, às vezes a pessoa, é normal a menstruação, etc. E às vezes isso pode deixar escapar. Mas se for uma mulher fumante, com sangue na urina, eu acho que tem que ficar sempre suspeitoso, porque eu já vi vários casos, infelizmente, que eu vou na história, sabe, Marcelo, retrospectivamente, eu vejo que já está com essa hematura aí rolando há 2 anos, e era um câncer, né? Não era outra coisa. Então, é muito importante a coisa da história aí. Então, lógico, o diagnóstico é a cistoscopia, o tratamento também é fazer, primeiro, eles fazem essa ressecção transuretral, né, urologista, e aí a gente olha. O que é que eu olho? A primeira coisa que você tem que olhar é se tem invasão de músculo ou não. Se invadir o músculo detrusor, esse câncer é um câncer que tem que tirar a bexiga, não tem jeito. É o grau 2 ou 3, estágio 2 ou 3. Né? Se for sem invasão de bexiga, de músculo da bexiga, esse paciente não precisa tirar a bexiga. Ele faz tratamento com BCG, intravesical. Mas é bem comum isso. Ah, é um câncer estágio 1 de bexiga. E às vezes você olha e não está um músculo. A biópsia não tirou um pedaço do músculo e o patologista não viu o músculo. Para ser estágio 1, o músculo tem que estar lá e o patologista tem que dizer: o músculo estava presente sem invasão de câncer. Então, às vezes, é uma coisa que pega muito. Eu já vi também vários casos que, infelizmente, depois era no estágio 2 e foi tratado como estágio 1. E, como eu te falei, o tratamento do câncer de bexiga é a retirada da bexiga, do 1, o 2 e o 3, estágio 2 e 3. Estágio 1 é o que não tem invasão. Por que não tira a bexiga? Porque o estágio 1 não mata a pessoa. O câncer de bexiga estágio 1 não mata ninguém. Ele só fica recorrendo, ele é meio chato. Mas ele não é um tumor que causa risco de vida. O que causa risco de vida é o 2 e o 3, e o 4, logicamente, é um câncer não curável, né? Próximo slide. Pronto. Vou falar um pouquinho da síndrome de tumor lysis síndrome lítica de, como fala? Esqueci em português. Lícito moral. Lícito tumoral. Isso, o nefrologista, eu imagino que é chamado muitas vezes para esse tipo de coisa. Então, realmente, é uma situação que você vê com cânceres muito agressivos, de um poder mitótico muito alto. Então, por exemplo, geralmente a leucemia é um tumor de Burkitt, são tumores bulky de mais de 5 a 7. Eu já vi com câncer de próstata. Raro, mas eu já vi, porque tinha muito. E eu vi ele causar liso tumoral com hormônio, que às vezes você nunca vai imaginar. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. E outros tumores também, o CLL, porque às vezes a gente pensa que a leucemia linfóide crônica também não causa, mas causa. E os linfomas também, lógico, um linfoma de Burkitt, linfomas, todos esses causam. A clássica apresentação é hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia. Às vezes eles têm síndrome de coagulação intravascular disseminada e acute AKI, né? Que é acute kidney injury, que é o ciência renal aguda. Como é que vocês falam agora, Marcelo? Ciência renal aguda? Lesão renal aguda. Lesão renal aguda, né? Uhum. Então, lá, quando eu mudou isso nos Estados Unidos também. Ninguém chamava AKI, mas agora todo mundo chama AKI, Acute Kidney Injury. Então, o tratamento é hidratação com salina, halopurinol, rasburicase quando o ácido úrico é aumentado e tiver presença de insuficiência renal. E hemodiálise, muitas vezes, é necessário. E eu, graças a Deus, vi muitos casos que já receberam diálise e param de receber diálise. Então, tem que agir rápido, viu? É uma emergência oncológica. Então, quando o clínico chamar vocês, liso tumoral, vão logo, porque vocês podem salvar a vida dessa pessoa. Porque são tumores geralmente curáveis, entendeu? Não é um tumor. Porque às vezes é um tumor que
disseminado, mas cura. Então, isso aí realmente vocês fazem um grande serviço vendo esses pacientes o mais pronto possível. Obrigado. E o próximo slide, por favor. Outra que eu acho que também é de relevância para vocês é a hipercalcemia da malignidade. Vocês veem também, eles vão lhe chamar, porque acomete 10 a 20% dos pacientes com câncer. Geralmente, todos esses casos da liso tumoral e esses são casos de inpatient, né, da paciente internado. Geralmente, esses casos, esse da hipercalcemia da malignancy, esse você pode ficar um pouco mais calmo. Não precisa sair correndo de casa, entendeu? Porque geralmente são associados com poor prognóstico. Mas o tumor-lysis síndrome, a liso tumoral, não. Geralmente é associado com tumor de excelente prognóstico. Esse já é associado com tumores de... Quando você vê uma hipercalcemia e câncer, principalmente tumores sólidos, geralmente é um paciente que não vai viver muito tempo. Melanoma, mama, rim, pulmão, mieloma. Eu botei mieloma o CRAB, porque vocês veem um mieloma. Eu não vou falar muito de mieloma. Eu vi que tem algumas aulas de onconefrologia, basicamente de mieloma, paraproteinemia. Eu não vou dizer muito sobre isso, mas é o CRAB, que é o que a gente usa para diagnóstico, né? Que é a hipercalcemia, lesão renal, anemia e bone lesions, que é o CRAB, o mnemônico do mieloma. Então, lembre-se que esse é uma emergência, mas geralmente tem um poor prognóstico, diagnóstico ruim. Esses pacientes, eu já fiz diagnóstico na clínica de hipercalcemia. O paciente está confuso, você vê o paciente direto, de hora para outra ele vem para mim, está confuso. A gente pensa logo metástase cerebral, né? Mas às vezes não é, é hipercalcemia. Eu já vi vários casos na minha clínica que chega, e geralmente, para mim, como oncologista, é um sinal que ele está progredindo a doença, entendeu? Nunca é um bom sinal, nunca é um bom sinal. Aí eu mando para emergência, eles podem ter poliúria, polidipsia, fraqueza, confusão. Aí, essa hipercalcemia pode ser causada pela destruição direta do tumor, ou pode ser também por elevação do PTR-HP, né? Que é a PTH, é o hormônio paratireoide, proteína related, né? PTH-RP. E que normalmente é a razão principal. 80% dos casos é por causa dessa paraneoplastic syndrome, causada pelo PTH-RP. Mas às vezes é destruição direta mesmo. Mas não é a maioria, não. 80% é mais humoral. O tratamento também é hidratação com salina e furosemida, corticosteroides podem ser usados e bifosfonatos também usa. Solendrônico e ácido e pamidronato no hospital ajuda muito. Às vezes, calcitonina também nasal a gente usa também muito. Usa tudo, entendeu? Eu acho que às vezes você jogar o que a gente chama kitchen sink não é errado, não. O que você tiver na mesa, jogue para melhorar logo essa hipercalcemia, porque o paciente se sente péssimo com essa doença. Próximo slide, por favor. Então, já falei dos tumores que eu vejo na clínica. Alguns lados clínicos, desculpa se eu falei muito do lado clínico, mas às vezes é importante como médico saber um pouco o que a gente faz, o diagnóstico. E agora eu vou falar um pouquinho, vou dar uma pincelada bem rápido, porque a Fernanda vai falar sobre isso, doutora Fernanda, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo das terapias oncológicas com consideração para os nefrologistas. Vou falar basicamente dos 3 primeiros, que são os inibidores de tirosina quinase e esses inibidores da angiogênese, que existe muito na oncologia hoje em dia. Uns são orais, que são os inibidores da tirosina quinase do vascular endothelial growth factor, que é do VEGF. E às vezes tem uns que são os anticorpos monoclonais contra o VEGF, que é, por exemplo, o bevacizumab. É um monoclonal antibody, mas, por exemplo, o sunitinib é um inibidor do TKI. As terapias de immunocheckpoint, e eu vou falar um pouquinho do platinum agent. Próximo slide, Marcelo. Então, esse é o mecanismo de ação da terapia anti-VEGF. O que a proteína anti-VEGF causa? Assim, a gente usa muito, viu? Por exemplo, câncer renal, a gente usa muito esses inibidores do vascular endothelial growth factor. Então, esse slide aqui, basicamente, é a toxicidade renal. Eu só estou focando aqui no rim, certo? O que é que essas medicações causam no rim? Eles causam 2 coisas, basicamente. Então, por exemplo, quando você tiver com um paciente com câncer, com um inibidor da angiogênese, que pode ser bevacizumab, que é o mais comum, que é o Avastin, e o outro, que é, por exemplo, o Sutent, o Sunitinib, entendeu?
todos esses inibidores só causam, basicamente, para o nefrologista, duas coisas que vocês precisam saber. É a proteinúria e hipertensão. Eles causam essas duas coisas. E aqui eu estou botando como é o efeito. O efeito da proteinúria é através da destruição dos podócitos, que eles fazem com que tenha esse leakage da proteína, entendeu? Causado aí nas células endoteliais, que realmente fazem essa liberação maior de proteína, né, que causa aí. E o efeito sistêmico é a hipertensão. Todos causam hipertensão. E é basicamente por redução de produção de óxido nítrico, entendeu? Que causa isso. Então, próximo slide. Então, esse eu botei um slide aí para você. O que é que você deve, como nefrologista, ficar prestando atenção? É proteinúria e hipertensão. Por exemplo, como é que eu faço o manejo desses pacientes? Por exemplo, se há o sumário de urina, é fácil fazer. Faz um sumário. Se tiver com proteína 2 cruzes ou mais, eu seguro a terapia. Eu não dou medicação. E aí eu ordeno uma coleção de urina de 24 horas. E aí, se ele tiver com mais de 2 gramas de proteína, 2 gramas, eu paro o tratamento e mando para o nefrologista. Entendeu? Quando eu mando. Eu mando aí quando tem mais de 2 gramas, quando ele está nefrótico. E quando a terapia de pressão, todos têm uma maquininha de pressão comigo. Eu mando todo mundo com a maquininha de pressão. Tem que comprar. Não tem escolha. Eu não sei como é assim, a realidade do Brasil, mas lá eles compram na Amazon. Aí eu falo, compra, e antes de tomar a pastilha, porque o Avastin é venoso, ele vem para a minha clínica receber. Entendeu? A cada 2 a 3 semanas, etc. Mas o oral, ele toma em casa. Então, ele é um próprio enfermeiro dele mesmo, entendeu? Ele tem que checar os dados vitais. Se a sistólica está mais de 160 ou a diastólica mais de 100, ele não toma a pastilha do inibidor. Não pode. Senão ele pode ter um pico hipertensivo. E aí eu falo, suspende, e aí vamos tentar resolver. Se eu tiver um nefrologista ou um cardiologista, eu mando. Entendeu? Eu não quero manejar a hipertensão deles, não. Mas às vezes como eu te falei, às vezes o nefrologista 3 semanas para uma consulta, um cardiologista vai demorar, eu começo. Eu geralmente dou inibidor, calcitonin blockers. Funciona bem, entendeu? Abaixa bem, porque relaxa. Mas às vezes eu preciso mandar para um especialista, entendeu? Porque às vezes precisa 3, 4 antihipertensivos. Então, isso que vocês precisam saber do antiangiogênese. Então, olha na história do paciente o que ele está tomando. Se for algum inibidor desse VEGF, é isso aí que vocês precisam saber. Proteinúria e hipertensão. Tá bom? Próximo slide. Tá. Agora, esse slide, inclusive, é até do meu amigo Leonardo Riella, que vocês devem conhecer, né? A gente fez residência junto lá em Boston. Ele é nefrologista. E a gente foi, quando eu estava em Boston, a gente era contemporâneo. Eu até mandei uma mensagem para ele que ia dar aula hoje, eu falei, tô um slide só publicação. Então, outra coisa que a gente usa muito na oncologia hoje em dia é imunoterapia. A imunoterapia é muito comum, entendeu? É revolucionária. Então, o que acontece com a imunoterapia? A imunoterapia é um tratamento com um inibidor dessa PD-1. É um anticorpo monoclonal, certo? É uma infusão, não é oral. Todos esses são infusões. Esse anticorpo monoclonal, ele inibe o PD-1 e o PDA1. Esse PD-1 e PDA1, eles são checkpoints, são como barreiras, né? Barricadas. Então, ele inibe essa barricada. Então, por exemplo, eles causam uma doença autoimune em qualquer órgão do corpo, mas aqui eu só estou falando do rim, né? Que a gente está falando da nefrologia. Então, ele causa nefrite intersticial. Então, como é que ele causa isso? Então, por exemplo, esse aqui slide é do Riella, de um paciente que ele teve lá no Mass General, que ele recebeu esse tratamento e chamaram o Riella e a equipe dele para ver de consulta, porque o cara entrou, a creatinina subiu. E ele colocou aqui nesse slide, basicamente, o que acontece. Esse anti-CTLA-4 é aqui, ó. O nodo que está aqui embaixo,
ele, quando o anti-CTL4 atua aí, ele faz com que esse APC, que são as células apresentadoras de antígeno, vão fazer o recrutamento de células, basicamente, células T. Então, essas células T vão em grande quantidade para onde tiver inflamação. E o câncer, para as células T, quando você bloqueia esse CTL4 e o PDL1, eles vêm como uma inflamação. Mas o câncer, ele produz inibidores desse PDL1. A célula T atua e mata o câncer. Ele vai lá. Então, é esse que está aqui no retângulo, Marcelo. É a segunda parte. Porque o anti-CTL4, ele é um recrutamento do linfonodo. Aí esses células T vão em grande quantidade para o câncer, certo? E vão matar o câncer. Só que o que é que acontece? As células renais, como também qualquer célula do corpo, do intestino, do pulmão, de qualquer parte do corpo, eles têm também uma maneira de proteger. Porque já pensou? Se eles não tiverem essa proteção, todo o corpo a gente ia morrer. Porque as células T ia atacar o rim, ia atacar o pulmão, ia atacar tudo, né? Mas não ataca por causa desse mecanismo de checkpoint. Então, quando o checkpoint é liberado, às vezes tem paciente que tem uma reação maior, entendeu? Eu não sei, pode ser que tenha no rim, o rim dele não seja normal, ou então pode ser que seja pessoas que esse processo seja mais exacerbado, entendeu? E às vezes causa nefrite, que é basicamente uma inflamação do rim. O diagnóstico é por biópsia, viu? Mas, próximo slide aí, por favor. Então, eu botei aqui também as coisas que você tem que olhar nesse. Foi isso aqui, Bruno. Tá me ouvindo aí, Bruno? Não sei se caiu um pouco aí, minha. Voltou Aí, agora. ok. Então, já esse slide é o que você tem que olhar, ao meu ver. Eu espero até 2,1 a creatinina, geralmente. Até 2,1 eu não tenho muita preocupação. Quando passa de 2,1, eu fico mais em alerta. O diagnóstico é difícil, viu? Não é fácil, não. Porque normalmente tem que fazer biópsia, mas nenhum nefrologista quer fazer biópsia. Então, eu sei que eles estão fazendo muitos exames novos, entendeu, Marcelo? Para tentar fazer uma coisa não invasiva do diagnóstico da nefrite. Eu não sou nefrologista, então eu não sei o que vocês fazem. O Fernando vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aí, quando passa de 2,1, o tratamento geralmente é corticosteroides. Prednisona, 1 miligrama por quilo. Você trata igual a como se tivesse lúpus, entendeu? E aí você trata e aí melhora. Mas às vezes, por exemplo, esse caso aí do Riela, ele teve que usar micro MMF, entendeu? Para, às vezes, se precisa escalar na imunoterapia. Mas, normalmente, quando eu vejo com esteroides, melhora. Mas tem que usar por um mês, viu? Não pode usar uma semana e vai embora, não. Usa um mês, geralmente vai depois de um mês, baixando a dose, vai tapering down, né? E aí para o esteroide. E às vezes é muito difícil dar de novo a imunoterapia, viu? Mas às vezes eu dou, quando não foi muito grave. Mas isso é uma coisa que vocês devem ver muito na prática de vocês, cada vez mais, esses pacientes com a nefrite. Às vezes estão às vezes é internado no hospital, ou às vezes no ambulatório, viu? Próximo slide. Isso aqui eu não vou falar o slide não, mas eu estou falando aqui para vocês usarem, porque isso é que eu uso de referência. Eu não sei se vocês usam isso, mas eu uso isso. Esse slide aqui, essa guidelines do NCCN. É muito boa essa. Tem em português, entendeu? Esse National Comprehensive Cancer Network tem uma versão em português. E aqui diz, olha, quando tiver um paciente com a creatinina aumentada usando imunoterapia em câncer, ele diz tudo o que tem que fazer, ó. Checar BUN, proteína, microalbumina, tem tudo aí, em detalhes. Não vou dizer em detalhes, mas está aí. E aí diz, ó, você faz o estadiamento se é 1, 2 e 3, a AKI, né? Insuficiência renal aguda,
E aí, dependendo da insuficiência renal, ele trata, tá vendo? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não, isso aí já é além da minha especialidade. Aí para fazer isso aí, eu tenho que chamar um nefrologista. Mas aí é muito importante, porque esses guidelines já tem aí nos Estados Unidos e tem em português. Eu recomendo muito, se vocês estiverem lidando na clínica com um paciente com imunoterapia em câncer, com a creatinina elevada, abaixe isso aí que vai lhe ajudar. Próximo slide. E, só para terminar, não vou deixar de falar da quimioterapia. Eu falo às vezes com os fellows de oncologia nos Estados Unidos, eu pareço um dinossauro. Eu já estou velho. Eu já estou velho, porque eles às vezes não usam mais cisplatina, às vezes, que é a quimioterapia bem antiga, né? Mas, lógico, eu só vou dar assim, um alerta, porque cisplatina é muito usada ainda, entendeu? Logicamente, causa nefrotoxicidade, é bem famosa. Eu, assim, se tiver mais de 60 o clearance de creatinina, eu dou sem problema. Se for entre 50 e 60, eu dou a metade da dose, fracionada, uma semana, metade, a outra semana eu dou a outra. Se for menos de 50, aqui não é 5, não. Se for menos de 50, eu geralmente não dou, não. Não dou, não. E esses pacientes, logicamente, eles perdem magnésio de uma forma incrível. Eu, às vezes, já chamei nefrologista para repor o magnésio, porque eu não consigo repor o magnésio. A gente faz muito bem, mas às vezes precisa do nefrologista. Eu mando ele não tomar ibuprofeno, nada de aspirina, nada, nada, nada. A gente dá muito fluido com ele, com salina e furosemida. Porque a toxicidade da cisplatina é o seguinte: ela injeta intravenoso, faz o que ela tem que fazer no câncer e depois ela vai para o rim. Quando ela já passou do glomérulo, ela só está causando toxicidade, tá entendendo? Então ali, ó, tem que deixar a urina passar bem rápida. Porque aí, se a cisplatina passa rápido, o que causa a toxicidade é a cisplatina ali lenta, com contato direto com o rim, entendeu? É aquilo que causa a toxicidade. Então, quanto mais hidratação e quanto mais rápido passar, é tanto que, por exemplo, se um paciente tiver com hidronefrose, vocês podem ser chamados por isso. E aí vai fazer cisplatina, você tem que botar um stent ali dentro, ou então drenar. Porque se ele receber cisplatina com hidronefrose, aquele rim ali vai sumir. Vai sumir, vai desaparecer. Então, próximo slide. Acho que é isso aí que minha aula aí. Ai, gente, eu acho que eu tomei muito tempo. Obrigado aí, viu? Terminei aí. Foi ótimo, Bruno. Foi ótimo sua aula. Eu acho que foi muito assunto, mas você poder de síntese incrível e também assim trouxe para gente o que é importante de verdade, né? É curioso assim que realmente eu vejo que você precisa do nefrologista muitas vezes. Uhum. Você parece que está meio isolado aí. Conte com a gente aqui, viu? Nós somos seus amigos, né? E Ah, sempre que precisar, a gente tá às suas ordens aí, viu? os nefrologistas estão no meu celular o tempo todo. Eles já me conhecem, eles já me ligam. Pronto, aí você já sabe para quem ligar. Fernanda, doutora Fernanda Coelho, né, nossa diretora regional do Nordeste, né, da Vita, também membro, né, do Comitê de Onconefrologia, ela vai dar sequência aqui em nossas aulas. Vai entrar um pouco mais em detalhe na nefrotoxicidade. Fernanda, fique à vontade de começar a sua aula. Se você quiser que eu apresente, eu também estou com seus slides aqui. Pronto, Marcelo, acho que eu consigo apresentar aqui. Boa Certo. noite a todos. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre isso com vocês. Agradecer ao Bruno, parabéns pela aula. Realmente você conseguiu sintetizar bastante coisa aí pra gente. Deixa eu só ver se eu acho que minha projeção. Tá ok aí, Marcelo? A Tá. tela? Tá projetada? Uhum. Bom, então, que eu vou falar hoje um pouco sobre nefrotoxicidade e tratamento oncológico. O Bruno já me ajudou aí trazendo uma parte dos temas. Obviamente, eu não tenho pretensões de esgotar o tema, né? Então, a gente tem diversas terapias aí oncológicas. Minha ideia é mais trazer um pouco do papel do nefrologista e da relevância desse tema para a gente, né? Tentar despertar um pouquinho nos nefrologistas a importância
da onconefrologia e do tratamento oncológico, e vou trazer uma revisão sobre algumas das terapias mais utilizadas, trazendo um pouquinho de manifestações clínicas, fisiopatologia e das condutas de maneira breve, e concluir com algumas mensagens que eu acho que, diante desse tema, são importantes na reflexão, e a maioria da nossa plateia é provavelmente de nefrologistas. Para trazer um pouco vocês aí para esse mundo aí, né, da onconefrologia, eu trouxe um caso ilustrativo aqui. Uma paciente de 57 anos, branca, médica, tem uma neoplasia de ovário metastática. Essa paciente já está há 4 anos em tratamento, né? Então já fez cirurgia, já fez outras linhas de quimioterapia, mas em resumo chegou para a gente tratando com bevacizumab e gemcitabina, referindo uma boa resposta oncológica, uma boa tolerância clínica a esse esquema terapêutico. Ela veio para o nefrologista porque tinha percebido que estava tendo proteinúria no seu sumário de urina. Ela já era hipertensa prévia, estava usando uma mesartana 40 mg dia, mas tinha percebido que no último mês o controle pressórico estava pior. Trouxe exames de 2 meses antes, que ela tinha uma creatinina de 1 e uma relação proteína-creatinina de 0,8. No exame físico, ela não tinha nada digno de nota, a não ser uma pressão, que estava em 150 por 100 milímetros de mercúrio. E aí os exames que ela tinha visto alterado e que ela trouxe para a gente, tinha no sumário de urina uma proteinúria de uma cruz, não tinha hematúria, nenhum outro achado no sumário, uma proteína creatinina de 2,2, que no passado ela já teve uma relação de 0,8, uma função renal relativamente estável, albumina normal, e um leucograma e um hemograma, plaquetas normais, provas de hemólise negativa e uma ultrassom renal que não tinha nenhuma alteração específica. A grande questão dessa paciente, ela tinha um ciclo de químio no dia seguinte e ela estava um pouco angustiada aí, o que ela deveria fazer, né? Aí eu trouxe aqui algumas... deixa eu ver se a gente consegue fazer como enquete. Se vocês conseguirem pegar pelo QR Code aí, para tentar responder, eu vou ler um pouquinho quais seriam as opções aí de qual seria a melhor conduta para essa paciente. Então, a opção A seria suspender o tratamento oncológico imediatamente, não reintroduzir mais, investigar a microangiopatia trombótica e outras glomerulopatias. A outra opção seria atrasar a próxima dose do tratamento dela, controlar a pressão arterial com bloqueador de canal de cálcio e repetir os exames, podendo manter as drogas se a relação tivesse menor que 2 e a creatinina estável. Opção 3, a gente precisa de uma biópsia, a biópsia renal seria indispensável para decidir, então não dá para definir nenhuma dessas condutas sem isso. A opção 4 seria manter o tratamento oncológico e repetir os exames em 3 meses, visto que proteinúria e hipertensão são efeitos esperados. E a última opção seria, não sei os efeitos dessas drogas, vou suspender a quimioterapia e pedir à paciente para voltar na semana seguinte. Então, vamos ver se dá tempo de termos algumas respostas aí. Acho que a gente já está num adiantado aí de tempo, né, Marcelo? Você me mata depois, pela demora. Mas eu queria ver um pouquinho só o que a nossa plateia pensa aí do tema. Tô vendo Deixa eu ver. Aqui, né? Perdi aqui meu mouse. Bom, acho que já temos umas 9 respostas aí. Vamos ver o que foi a maior parte das respostas. O Bruno já deu uma cola do meu caso aí na apresentação dele antes, né? Então, a maioria das respostas você respondeu atrasar a próxima dose, controle da pressão arterial com bloqueador de canal de cálcio e repetir exames mantendo as drogas se a proteína creatina é menor que 2. E uma parte respondeu que proteinúria e hipertensão são esperados, então não tem muito o que a gente fazer, vamos apenas olhar. As outras opções a gente não teve nenhum voto, digamos assim. Então, dando sequência, a conduta para essa paciente foi essa, né? Atrasar a próxima dose, controlar a pressão arterial, ela já usava inibidor de sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma associação de bloqueador de canal de cálcio, e repetir os exames, mantendo as drogas se a gente tiver uma proteína creatina menor que 2, uma creatinina estável. Falando um pouquinho das outras opções, a opção A tem suspender o tratamento e não reintroduzir.
Isso é uma das mensagens que eu quero trazer aqui, que a gente tem que tomar cuidado, porque talvez instintivamente isso fosse uma conduta de falar, não, essa droga deu errado, fez efeito colateral, não posso mais usar. E isso eu acho que o Bruno há de concordar comigo, é uma conduta que atrapalha muito, e às vezes ir para o nefrologista e ouvir isso do nefrologista causa um transtorno grande para a oncologia também, porque o paciente fica inseguro, mas o paciente precisa tratar a doença oncológica. Então, hoje em dia, a gente tem que entender isso, e tem vários vieses aí que a gente vai discutir mais para frente. Biópsia renal é indispensável. No caso dessa paciente, talvez sim, talvez fosse interessante a gente ter uma biópsia renal, mas nesse caso específico, a paciente já tinha passado por diversas situações, ela não tinha, não queria, né, se submeter a mais um procedimento, não queria internar, então, assim, não foi um ponto fácil, assim, então não dá para dizer que não se biopsiaria essa paciente em nenhum momento clínico, mas conforme a evolução dela, poderia ser necessário, mas não indispensável, especialmente nesse momento. Então, é o outro ponto para a gente pensar, né? Respeitar a decisão do paciente, entender o momento e, em sendo possível, orientar aí da melhor forma possível. Manter o tratamento oncológico, porque proteinúria e hipertensão são efeitos esperados. Vocês viram já na apresentação do Bruno? Sim, são efeitos esperados, principalmente do bevacizumab, que é um anti-VEGF, mas nem por isso a gente vai passar despercebido e não observar que existem graus de proteinúria, existem graus de hipertensão, então a gente tem situações em que a gente vai precisar tratar. Então, isso eu vou voltar um pouquinho mais para frente. E não sei os efeitos dessas drogas. Plenamente plausível. No mundo que a gente está vivendo de conhecimento, assim, explodindo de maneira rápida, em todas as áreas, né, dentro da nefrologia. Então, a gente pode não saber, sim, o efeito de uma droga. Para mim, a dica aí é pensar em termos de classe, e é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês. E aí, acho que uma consulta muito breve, você consegue saber que o bevacizumab é um anti-VEGF. Você sabendo o que anti-VEGF acontece, você consegue conduzir, pelo menos inicialmente, o paciente, e daí, ou referir para um centro maior, ou discutir com um colega que tenha mais experiência nessa área. Então, acho que é importante que todo mundo tenha um conhecimento mínimo aí do tema. Bom, então essa paciente aqui, como eu falei, começou o tratamento, associou, né, um bloqueador de canal de cálcio, conseguiu ter um controle pressórico melhor, manteve-se bem clinicamente, função renal estável, a proteína creatina baixou, o sumário de urina tinha uns vestígios ainda de proteinúria, você viu que não está zerada a proteína creatinina, era a droga de escolha dela, ela vinha respondendo bem depois de já um monte de um tratamento já prolongado, então ela reiniciou o tratamento, voltou o esquema de tratamento dela, bom controle da doença, e seguiu acompanhando um pouco mais de perto proteinúria, continuou mantendo valores estáveis e aceitáveis de proteinúria, pressão controlada e doença oncológica bem controlada. Então, a ideia era basicamente ilustrar alguns princípios aí que a gente vai discutir mais para frente. As terapias, né, anti-câncer têm avançado muito, então aqui eu trouxe dados que saíram recentemente, agora em 2024 até, do sistema de notificação da Organização Mundial de Saúde, e a gente vê que a gente tem nesse gráfico da direita aqui uma elevação das notificações de nefrotoxicidade, né, relacionada ao tratamento oncológico, e uma distribuição de drogas maior, né? Então, em azulzinho aqui a gente tem a terapia citotóxica, né, que era o dominante no começo, e aos poucos aí um aumento significativo, né, das terapias-alvos e da imunoterapia principalmente. E nesse outro gráfico a gente consegue enxergar aqui, né, que a gente tem, não tem uma queda das terapias citotóxicas, a gente mantém um número elevado de tratamentos e de notificações de nefrotoxicidade, né, mas a imunoterapia e a terapia-alvo vem subindo aqui em uso quanto em manifestações de nefrotoxicidade. E aí a gente tem todo o néfron podendo ser acometido pelas drogas e pelos tratamentos que a gente usa na oncologia, né? Então a gente tem desde a parte vascular, né, representando como a microangiopatia trombótica, e aqui tem a gencitabina, que eu trouxe no caso, tem a mitomicina e tem os anti-VEGF, que a gente vem citando aqui. A gente tem um acometimento glomerular na forma principalmente de podocitose
citopatia com a maioria das drogas, e aí a gente tem o pamidronato, essas drogas antiangiogênicas também, como o Bruno até mostrou na fisiopatologia. As nefropatias por cristais, e aí vem o metotrexate como uma droga importante aqui nessa fisiopatologia. As injúrias tubulointersticiais, e aí a gente tem os inibidores de checkpoint, os inibidores de tirosinoquinase, e alguns deles também fazendo inflamação tubulointersticial. E as lesões tubulares agudas, que aí tem as platinas, tem a ifosfamida e outras drogas também com esse tipo de fisiopatologia. Então, assim, qual é o risco que os nossos pacientes estão, né, de lesão renal aguda quando tem um diagnóstico oncológico? Então, nessa estatística aqui, a gente tem que no primeiro ano, até 18% dos pacientes fazem algum grau de injúria renal aguda, não necessariamente pelo tratamento somente, né, por várias causas. E nos primeiros 5 anos, 27% dos pacientes oncológicos têm injúria renal aguda. 40% dos pacientes críticos com câncer vão necessitar de terapia de substituição renal. Então, a gente vê que é uma frequência alta, causas múltiplas, né, relacionadas ao próprio câncer, mas relacionadas também ao tratamento, e aí entra quimioterapia, imunoterapia, transplante, a nefrectomia, que o Bruno falou bem ali, da nefrectomia parcial, nefrectomia total, e o tumor de célula renal entra bastante aqui. Eu não vou me ater mais para frente sobre essa causa, né? A hipercalcemia, que o Bruno também já trouxe, e a lise tumoral, que também é um efeito direto, né? Uma complicação do tratamento, na maioria das vezes. E aí, falando um pouquinho da quimioterapia citotóxica convencional, né? Que são essas as principais drogas, né, utilizadas, a platina, né, as drogas à base de platina, que aí a gente tem cisplatina, carboplatina e oxaliplatina como principais representantes, o metotrexate, o pemetrexete, a gencitabina, ciclofosfamida, que a gente termina sendo um pouco mais habituado aí, porque a gente trata as glomerulopatias, embora as doses em geral sejam muito maiores. Então, a gente tem que lembrar da cistite hemorrágica aqui com mais frequência do que o que a gente vê nas nossas doses, e a ifosfamida. Com relação à quimioterapia convencional, assim como todos os outros efeitos de nefrotoxicidade, né, a gente tem que ter noção do impacto na função renal futura, que vai impactar nas escolhas subsequentes, né, da quimioterapia, na elegibilidade para os trials. Então, muitos pacientes que fazem lesão renal perdem a chance, né, de continuar num trial, aí, de entrar num trial, porque tem restrição em termos de função renal na maioria das vezes. E a sobrevida do paciente termina sendo impactado pelo acometimento renal, a sobrevida do paciente oncológico. Como eu falei, diversas formas de manifestação, né, em todos os componentes do néfron, então a gente tem que estar atento, né, a esses efeitos. Falando um pouquinho das platinas, né, a cisplatina é a mais comum e a mais nefrotóxica, em 20 a 30% dos casos tem nefrotoxicidade associada, não só injúria renal aguda, mas outras manifestações renais também. A carboplatina e a oxaliplatina também tem nefrotoxicidade, mas muito menor. Mas, infelizmente, elas não substituem diretamente, em termos de eficácia, a cisplatina na grande maioria dos casos. Então, a gente termina perdendo eficácia aí nas neoplasias que a gente tem que fazer essa substituição. Então, não é tão simples assim, não vou mais usar a cisplatina, vou usar carboplatina ou oxaliplatina. Infelizmente, não é assim. Então, a cisplatina ainda é a mais utilizada das químios com base de platina, está aí disponível desde 1978, é altamente efetivo para muitos tipos de neoplasia e ainda é primeira linha em alguns tumores. Como eu falei, a nefrotoxicidade de 20 a 30% manifesta como ira não oligúrica, um componente interessante e importante de hipomagnesemia, até 40% dos pacientes podem fazer. Em geral, o efeito nefrotóxico é rápido, é breve, de 3 a 5 dias após a dose, mas é uma incidência dose dependente e que pode levar a um acometimento renal crônico. E aí tem uma divergência na literatura, os dados iniciais talvez parecia ter uma frequência maior desse acometimento crônico. Outros dados trazem até só 3% dos casos. Então, assim, as platinas, elas entram na célula, né? São hidrolisadas e vão agir no núcleo, né? E aí, através de danos ao DNA, leva à morte celular. E aí, as medidas preventivas, o Bruno também já trouxe um pouco lá. Hidratação, pode
salina em tempo de duração curta. Muitos dos esquemas de oncologia já trazem protocolos, né? Suplementação de magnésio e reposição em casos de hipomagnesemias, como o Bruno também falou já, podem ter casos de hipomagnesemia importante. Alguns protocolos incluem manitol para induzir diurésia e em casos selecionados. Diálise não é uma terapêutica para isso, né, para toxicidade por platina, apenas nas indicações mesmo habituais da nefrologia. E aqui o metotrexate. O metotrexate, ele também é parte do tratamento de várias neoplasias. Ele tem excreção renal, e aí a gente entra numa via de mão dupla, que quando a gente perde função renal, às vezes pela própria toxicidade do metotrexate, a gente aumenta as concentrações séricas, e aí tanto a gente piora ainda mais a função renal, como a gente aumenta as toxicidades sistêmicas, né, que são principalmente mielossupressão, mucosite e hepatite. Em geral, a nefrotoxicidade vem em altas doses, mas na grande maioria dos casos a gente precisa do metotrexate em altas doses mesmo, né? Manifesta-se como ira não oligúrica em até 9% dos casos em geral. Fatores de risco: pH urinário baixo e depressão volêmica. A fisiopatologia da nefrotoxicidade por metotrexate é a formação de cristais intratubulares que levam à obstrução e a dano tubular, né? E outros fatores de risco são doença renal crônica e alguns fatores genéticos específicos de cada paciente. Atenção para pacientes com derrames, né? Ascite, derrame pleural, porque eles vão diminuir a velocidade de decaimento aí do metotrexate sérico, né? E aqui que eu vou trazer um pouquinho na sequência os tratamentos, né, da nefrotoxicidade. Então, a gente tem o resgate com leucovorin, que está aqui representado em roxo, né? O metotrexate, ele vai entrar na célula e inibir a dihidrofolato redutase, né? Interferindo na síntese de DNA. O leucovorin vai passar aí essa dihidrofolato redutase, restabelecendo a síntese do DNA. E a gente tem também, hoje em dia, já uma droga que chama glucarpidase. Ainda é muito cara, pouco disponível, e a gente não tem um benefício tão claro clínico, mas essa droga, ela degrada o metotrexate e decai bem rápido realmente os níveis plasmáticos de metotrexate. Então, o manejo da nefrotoxicidade por metotrexate baseia-se em hidratação agressiva, aumentar o fluxo tubular, alcalinização urinária, vigiando o pH, né, mantendo acima de 7, pelo menos igual a 7, descontinuação de algumas medicações que podem afetar a excreção, como principalmente o anti-inflamatório não hormonal e drogas à base de penicilina. O resgate com leucovorin ácido folínico, a glucarpidase se disponível em casos selecionados, vigiar, né, os níveis séricos de metotrexate até que eles estejam menor que 0,1. Existem situações específicas que a gente pode precisar de diálise, lembrando que a gente tem um rebound grande, né, então a gente tira o metotrexate numa sessão de diálise, mas no intervalo esse metotrexate sobe, né? E voltando agora aqui para a gencitabina um pouco, a manifestação da gencitabina é principalmente por microangiopatia trombótica, a frequência não é tão alta, 0,31 a 1,4% dos casos. Em geral, a remissão após descontinuação da droga acontece em 42% dos casos, mas 27% dos casos podem necessitar de diálise. Tratamento, aí tem várias questões e várias controvérsias, pode-se tentar plasmaférese, eculizumab, talvez tenha alguma influência do complemento aí no jogo, mas não é um tratamento ainda tão padronizado. Com relação à ifosfamida, a principal toxicidade é tubular, pode se manifestar como uma síndrome de Fanconi. 18% dos casos fazem injúria renal aguda. Nesses casos, 86% por necrose tubular aguda, então é uma disfunção mesmo e uma toxicidade no túbulo. Os principais fatores de risco são dose cumulativa, doença renal prévia e uso concomitante de platina. A prevenção é basicamente detecção precoce, né? Monitorar eletrólitos e proteinúria e estar atento para evidências precoces de disfunção tubular. Falando um pouquinho da imunoterapia, o Bruno também já trouxe algumas coisas, né? O que a gente tem de tratamento baseado na imunoterapia hoje em dia são os inibidores de checkpoint imune, que aí eu trouxe alguns exemplos de nome aqui, né? As CAR-T, né? A terapia com célula com o receptor antigênico quimérico, e alguns casos de citocinas pró-inflamatórias têm sido usados em algumas doenças também, como IL-2.
Então, assim, pensando em todos esses tipos de terapia, quais são as manifestações clínicas que a gente tem? A gente também já viu aqui hoje que os inibidores de checkpoint vão se manifestar basicamente com injúria renal aguda ou acometimento glomerular, também pode estar associado a alterações eletrolíticas. No caso da injúria renal aguda, a principal manifestação é a nefrite intersticial aguda, e a gente tem também casos de acometimento glomerular. Com relação à CAR-T, a principal manifestação renal está relacionada à síndrome de liberação de citocinas, e, em geral, é uma injúria tubular aguda. E as citocinas pró-inflamatórias, IL-2 e NF-alfa, causam hipotensão, um leak vascular, né, por lesão vascular, e aí também evolui com injúria tubular aguda. O Bruno já falou um pouco dessa fisiopatologia aqui, de como que os inibidores de fisiopatologia não, né? O mecanismo de ação aí dos inibidores de checkpoint, eles basicamente liberam os freios do sistema imune. Então, as principais moléculas são o CTLA4, que está presente aqui no momento da apresentação de antígeno, e o PD-1 e o seu ligante, que é o PDL1. Então, essas três moléculas são as moléculas-alvo dessas terapêuticas, né? Então, as drogas agem inibindo os inibidores da resposta imune relacionada à célula T. Com isso, a gente pode ter efeitos, né, de processo inflamatório mesmo, ativação de célula T e lesão citotóxica direta no rim, e aí manifestação é a nefrite intersticial aguda, mas também pode desencadear lesão mediada por célula B e deposição de anticorpos imunocomplexos e manifestar como doença glomerular também, em alguns casos, em geral, mais raro. Então, assim, pontos que a gente precisa lembrar, né, dos inibidores de checkpoints, basicamente, a manifestação clínica principal é nefrite intersticial aguda, que ocorre nas casuísticas de 2 a 5% dos pacientes que se expõem a essa droga. Lembrar que outras causas de injúria renal aguda podem estar presentes nesse doente também, não podem ser esquecidas. Um ponto importante é a recuperação pós-esteroide. 80% dos casos tem resposta à corticoterapia, então tem que lembrar dessa questão. As outras manifestações, né, extrarrenais, que a gente pode ter, encefalite, miocardite, pneumonite, hepatite, tireoidite, endocrinopatias, e colite, que é uma das mais frequentes. Podem ter lesões renais importantes, chegar a CADIGO estágio 3 em 50% dos casos e necessidade de diálise em 8%. E tem 15 a 25% de chance de recorrência. Fatores de risco importantes: pacientes que já tenham declínio da função renal, uso de inibidor de bomba de próton, que a gente vê aí um uso indiscriminado, né? Então, lembrar desses pacientes em uso de imunoterapia. E uso de terapias combinadas, de mais de uma droga de imunoterapia, que faz parte de alguns dos esquemas terapêuticos da oncologia. Então, o que a gente faz? Como é que a gente maneja esses pacientes, né? O Bruno falou bem também. A gente não tem um teste não invasivo que defina. O padrão ouro é a biópsia renal, mas não necessariamente a gente faz biópsia renal em todos os casos. Cada vez mais a gente tem biopsiado esses casos, e os casos que a gente tende a biopsiar mais, em geral, são pacientes que a gente tem algumas dúvidas diagnósticas, né? Se é realmente toxicidade aos inibidores de checkpoint ou não. Os casos mais severos, né? Para a gente definir um pouco melhor e ter o paciente mais na mão. Um paciente que você sabe que vinha respondendo bem, que você vai precisar reexpor mais para frente, então é fundamental que você tenha certeza de que é esse mesmo o diagnóstico, para você ter uma expectativa de tratamento posterior. Ou qualquer outra suspeita de sinais de acometimento glomerular, outras suspeitas que levem a você pensar em outras patologias que não a nefrite intersticial aguda. E o paciente que você vai principalmente pensar em dar esteroide empiricamente é um paciente que tem um risco alto para biópsia renal. O CADIGO estágio 1, alguns pacientes, alguns não dão ainda corticoide, mas é recomendado esteroide empírico já. Pacientes que você sabe que você não vai precisar, já vinha respondendo mal, você não vai precisar reexpor, e pacientes que tenham baixo risco de efeito colateral do corticoide, porque lembrando que você vai estar dando corticoide para o paciente, que às vezes não era uma nefrite intersticial. Então, você vai poder poupar o doente tendo um diagnóstico mais preciso. Existem algumas
avaliações de biomarcadores urinários para tentar definir isso. A gente já viu também imagem de PET, que dá para perceber a diferença, mas a gente não usa o PET especificamente para isso, mas pacientes que fazem de acompanhamento da doença e terminam tendo, tem alguns trabalhos que já trazem que você consegue ver sinais de nefrite intersticial aguda e de regressão após o uso do corticoide. E os preditores, né, da recuperação renal. Então, a gente lembrar aqui que o tratamento com corticoide é um dos principais preditores e o tratamento quanto mais precoce possível dentro da lesão. Quanto à reexposição, a gente sabe que no tratamento oncológico, às vezes a gente precisa reexpor esse paciente, né? Nesse trabalho aqui, a gente teve reexposição em 93 pacientes que tinham tido lesão e recuperaram, e em 28 que não tinham recuperado o rim completamente, e eles tiveram 83,5% dos pacientes sem nova incidência de lesão renal aguda após a reexposição aos inibidores de checkpoint após um evento inicial. Então, a reexposição, em geral, de 15% a 25% dos pacientes recorre. Então, dependendo da situação oncológica, pode ser que a gente faça essa tentativa assim. Aqui falando um pouco de CAR-T, a principal preocupação na CAR-T em relação ao rim são pacientes que fazem síndrome de liberação de citocinas. Então, a gente tem 85% dos pacientes que fazem liberação de citocinas e 19% com injúria renal aguda, geralmente relacionada a isso. Distúrbios hidroeletrolíticos são bem frequentes também, principalmente hiponatremia, hipocalemia e hipofosfatemia. Tratamento é basicamente de suporte, reposição de eletrólitos e tratamento da síndrome de liberação de citocinas. Com relação às terapias-alvos, as principais aí, né, são os antiangiogênicos, que são os VEGFs e alguns dos inibidores de tirosinoquinase, que são os TQIs que estão aqui, né? Mas a gente tem diversos alvos aí específicos, dependendo do tipo de tumor, e que a gente já tem droga para isso. Então, os antiangiogênicos, né? O Bruno também já tinha citado ali para a gente antes, né? O que eles vão fazer? Eles vão inibir as vias relacionadas ao VEGF, de diversas formas, né? Em diversas localizações. Aí entra aqui o bevacizumab, né? Que é um anticorpo anti-VEGF. E aí tem outros mecanismos de ação, mas todos inibindo a angiogênese via VEGF. E aí o que a gente tem? A gente tem uma redução de óxido nítrico, retenção de sal e água, aumento de endotelina, rarefação capilar. Tudo isso vai levar a hipertensão, pode levar a microangiopatia trombótica, proteinúria e podocitopatias. E aí, como eu falei, é esperado? É. A gente tem aqui uma tabela grande, mas só para ilustrar, dependendo do tipo de droga, né? A gente tem, por exemplo, o bevacizumab aqui, e aqui tem vários tipos de doenças, né? De motivos do uso, né? Então, a gente chega a ter 38% de hipertensão de qualquer grau e 25% de proteinúria em algumas casuísticas. Então, realmente é frequente o paciente ter, mas não necessariamente a gente pode deixar passar sem uma avaliação mais completa. Então, em geral, quando a gente tem toxicidade grau 1 a 3, a gente mantém a terapia, mas lembrando que a gente vai precisar de um controle pressórico, principalmente se a gente tem proteinúria associada e ECA, o bloqueador do receptor de angiotensina, como segunda droga, bloqueador de canal de cálcio, pela questão de fisiopatologia mesmo de vasodilatação. Graus mais elevados de alteração renal e de hipertensão e proteinúria, a gente precisa parar a terapia, mesmo que momentaneamente, manter o controle pressórico e tratar também essas questões. Com relação à proteinúria, né, a gente precisa discutir a biópsia renal, como eu tinha comentado no nosso caso de exemplo, e existem algumas situações que a gente faria a biópsia renal, eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Ixi, acho que aqui desconfigurou um pouco. Quando que a gente vai parar definitivamente? Falar, ó, não vou usar mais esse antiangiogênico nesse paciente. Primeiro, aquilo que eu falei. Existe outra opção com a mesma eficácia e o tratamento está sendo efetivo? Porque se não está sendo efetivo, ok, está fácil. Se o tratamento está efetivo, a gente não tem outro com a mesma eficácia, aí a gente tem que pesar muito o que a gente vai fazer. Então, quais os desejos do paciente? O que ele está pensando sobre isso? O que vai tender a gente não reintroduzir droga nessas situações são manifestações mais graves.
que é manifestações da própria hipertensão, como pré-síndrome, emergências hipertensivas, síndrome nefrótica, né? Então, proteinúria maior que 3,5 gramas. O paciente que apresenta, a gente já tende a tentar ficar sem a droga, e microangiopatia trombótica manifesta. E como eu tinha falado da biópsia, quando biopsiar o rim, sempre que possível, para a gente entender melhor o que está acontecendo com o paciente, afastar outras possíveis causas, levando em consideração que a proteinúria, em geral, desaparece após interrupção da droga e o controle pressórico, então, talvez, em alguns casos, a gente não precise da biópsia renal. Pensar que a biópsia pode ser difícil em alguns casos. A gente pode ter trombocitopenia, hipertensão de difícil controle, pacientes com passado de nefrectomia. Outra questão, o paciente pode não querer, como eu tinha discutido no nosso caso, né? Então, a gente tem que ponderar essa decisão também. Muita atenção se a gente já tem uma proteinúria que é maior que 2 gramas por dia, o paciente tem hematúria ou piora de função renal. Então, assim, nesses casos, a gente vai tender a fazer a biópsia renal. Lembrando que mais de 50% dos casos de microangiopatia trombótica por inibição do VEGF podem ser restritos ao rim, então não tem aquela manifestação de anemia hemolítica microangiopática, e que o paciente com proteinúria e hipertensão pode ter outra patologia. Então, ele pode ter uma membranosa paraneoplásica, e aí o tratamento não vai ser interromper a terapêutica, você vai ter que intensificar até a terapia para combater a doença de base. Então, não ficar, né, só nessa aí, insistindo no paciente. Então, eu acho que a evolução clínica do paciente e manifestação, gravidade da manifestação, são 2 pontos fundamentais aí, e opção terapêutica também, porque deixar de tratar a doença oncológica significa impactar em sobrevida. O transplante de medula óssea eu vou falar muito brevemente. A gente tem o transplante autólogo e alogênico. O alogênico é o que se associa às principais dessas manifestações. Então, em geral, a injúria renal aguda no TMO está associado a algumas dessas situações. Então, a síndrome de obstrução sinusoidal, que vai ter uma manifestação como se fosse uma hepatorrenal, né, levando a injúria renal aguda. A doença de enxerto hospedeiro, né, aguda, que leva a uma lesão endotelial e podocitária, também leva ao mesmo esquema de uma hipertensão e proteinúria, microangiopatia trombótica e injúria renal aguda. Microangiopatia trombótica pode ter MO também, pode ter outras causas, e aí pode ter inibidor de calcineurina no jogo e várias outras questões. A síndrome de liberação de citocinas também pode acontecer pós-TMO na síndrome de PEGA, né, levando a injúria renal aguda. E no TMO, a gente tem uma exposição a diversas drogas aqui com potencial nefrotóxico, principalmente relacionado ao tratamento de doenças infecciosas, né? E aí, várias formas de manifestação. Além disso, tem causas obstrutivas, né? Linfonodo, dependendo da doença de base, infecções virais, cistites virais também, e fibrose retroperitoneal. Então, o tratamento aqui, obviamente, vai depender de cada uma dessas vias aqui, fica um pouco grande. Chegando a uma conclusão, é basicamente algumas mensagens que eu queria trazer. Então, acho que perguntas que tem que estar na nossa mente. Sempre a interação com o oncologista e com a equipe multi, né? Então, será que esse tratamento está sendo efetivo? Não está? Existe outra opção que a gente consiga trocar com menos nefrotoxicidade, com a mesma eficácia? E qual o plano da oncologia para esse paciente, né? Lembrando que a gente impacta em sobrevida à medida que a gente mexe no tratamento oncológico, e talvez a gravidade da lesão renal não justifique isso em algumas situações. Segundo, a educação continuada, né? Qual a gravidade da manifestação do paciente, quais os riscos de progressão. Então, a gente tem que entender do que a gente está tratando, em não entendendo, buscar isso, ter serviços de referência, ter nefrologistas dentro do serviço que direcionem mais esses casos. Eu acho que é uma opção boa diante do tanto de coisa que a gente tem para estudar aí na vida. Eu acho que a gente ter alguém dentro da equipe, principalmente nos serviços maiores, que puxe esses casos e que ganhe experiência até nos casos, eu acho que é uma estratégia interessante. E o cuidado centrado no paciente, né? Quais os desejos do paciente? É um paciente que já passou, às vezes, por muitas coisas, por muitas terapêuticas, então isso é fundamental aí, ele está alinhado nessa definição de cuidado. É isso. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal, pela atenção aí. Fernanda, muito, muito, muito boa a sua aula.
Eu acho que mostrou realmente assim a complexidade que é, né, você ser um nefrologista de referência para um serviço de oncologia. Eu acho que requer, né, um conhecimento muito vasto e eu acho que mostra assim, a importância desse comitê de onconefrologia para a sociedade brasileira, né, de nefrologia. Eu acho que um grande campo, né, que abre dentro da especialidade e também assim a gente precisa estar presente, né, nessa parte, né, da vida, né, diagnóstico, tratamento, né, estar atento à complicação de medicamento. Eu acho que você ilustrou muito bem, assim, a atuação, né, do nefrologista nessa área. E eu queria que você, Fernando, assim, se você pudesse, assim, contar um pouco, assim, eu sei que você interage bastante, né, com o pessoal da oncologia, da hemato, como é que tem sido essa interação, assim, que você acha que participa bastante das decisões de tratamento, você maneja doença renal crônica, assim, como é que é, assim, se você conseguir resumir, assim, sua prática dentro desses serviços? Então, assim, eu acho que é uma construção, sabe? Uma das mensagens que eu quis trazer aqui pra gente como nefrologista, eu acho que é aquela questão de que a gente não pode ser o cara que vai lá e fala: ah, não, tá fazendo nefrotoxicidade, vamos tirar essa droga. Entendeu? Eu acho que essa postura não cabe para nefrologia, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem que ver todos esses aspectos e todos esses parâmetros, e eu acho que com isso a gente vai adquirindo mais a confiança dos colegas, dos oncologistas, dos hematologistas. Então, eu acho que conversar sempre faz parte, e isso aos poucos você termina trazendo os times, né, para junto. Então, eu acho que às vezes tem essa questão, né? Primeiro, disponibilidade e segundo, interação mesmo e ganho de confiança, porque eu acho que muitas vezes os colegas oncologistas ou hematologistas não querem a interferência do nefrologista porque acham que a atitude vai ser essa de falar, ah, vou ter que tirar a terapêutica, e às vezes é a última opção para o paciente. E aí você vai tirar aquilo ali, o paciente vai a óbito, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu quis trazer um pouco na aula hoje, é essa visão de que a gente precisa analisar com calma, com cautela e interagir mesmo. Ligar, conversar, trocar ideia. É, Aos poucos, à medida que eu fui começando a fazer ambulatório, né, a gente começou a ter essa relação mais próxima, de chamar, atender junto, e agora, o que que a gente faz? O Bruno contou de um caso, até que eu lembrei de um caso que a gente teve. O paciente chegou para fazer platina e para oncologia, e quando viu, estava com uma obstrução ureteral. Tinha um cálculo no meio do ureter. Então, e aí? O que que a gente vai fazer? O que que vem antes? O que que a gente faz antes? Faz a platina, não faz a platina, tira o cálculo. Então, eu acho que tudo isso a gente participa, e eu acho que o nefrologista pode acrescentar muito. Mas é uma construção. Não é assim, ah, chegou e a oncologia claramente absorve e chama o nefrologista. E às vezes o que o Bruno falou ali do cenário dele, às vezes é o cenário de algumas pessoas, né, que não consegue ter essa proximidade ou essa rapidez no acesso ao nefrologista. Então, eu acho que isso são coisas que a gente vai construir aí com o tempo, e eu acho que os pacientes vão ganhar muito com a parceria da nefrologia aí. Sem dúvida. Posso abrir para algumas perguntas, se alguém tiver. Eu acho que essa aula, com certeza, essas aulas me prenderam, assim, fiquei realmente vidrado aqui, mas eu vou assistir novamente aqui. Então, gente, a gente grava e geralmente sobe pro canal nosso do YouTube. Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Depois que subir, eu disponibilizo o link para vocês. Mas eu com certeza vou assistir de novo. Patrícia, eu tô vendo a sua mão levantada. Tem Bom, algum... boa noite. Eu agradeço ao Bruno, agradeço a Fernanda. Para a gente é uma oportunidade enorme estar frente a um hematologista, frente a uma onconefrologista, debulhando para nós tudo que a gente não aprendeu, especialmente eu, na minha formação, a gente não tinha onconefrologia. Eu vejo hoje essa oportunidade da gente estar perto do hemato, oportunidade que a gente não teve na época da anemia.
a gente aprendeu, ou mais ou menos aprendeu anemia sem o hematologista, e a anemia está trazendo o hemato, e é interessante que o hemato agora vem para a nefro, e a nefro vem para hemato através da oncologia. Então, antes tarde do que nunca, a gente já está amiguinho do cardio, então a nossa especialidade cada vez mais está se rendendo ao conhecimento das especialidades, e as especialidades também considerando os nefrologistas como amigos, nós somos realmente amigos, né? E eu queria só realmente aproveitar a ocasião, especialmente nos nossos pacientes em conservador e em diálise, que apresentam anemia por conta da doença renal crônica, é, qual a opinião de vocês em relação ao uso de eritropoetina para aqueles indivíduos renais crônicos, sejam dialíticos ou não, mas que têm o diagnóstico de um tumor sólido, e especialmente um tumor que possa ter um prognóstico melhor? Eu suspendo, eu reduzo, qual o meu alvo do ponto de vista assim, prático para eu chegar amanhã na clínica ou no meu ambulatório, consultório, e eu tomar essa conduta? E muito obrigada novamente. Obrigada, Patrícia, pelos comentários. Realmente a eritropoetina ainda não tem uma coisa exata, né? Ainda tem alguma controvérsia em termos disso, mas eu não sei se é a impressão minha, eu acho que você que está aí por dentro até dos guidelines e tudo, pode até trazer para a gente isso, mas eu acho que a gente está começando a frear um pouco a eritropoetina de um uso mais desgovernado que a gente tinha na cabeça, assim, não sei. A gente não tinha tanto um pensamento de repor estoque de ferro, e a impressão que eu tenho tido é que a gente está mais focando em fazer doses de eritropoetina, talvez menores, talvez com mais cuidado, né, no paciente, e não sair usando doses aleatórias aí e fazendo níveis de hemoglobina até muito altos e etc. Então, eu acho que o que você falou do ponto de prognóstico, eu acho que é o mais importante, né? Então, eu acho que 2 pontos, né? Grau de anemia e prognóstico são fundamentais, assim, em relação ao tumor sólido. Então, um paciente que tem uma anemia muito grave, está precisando de muita transfusão e etc., eu acho que sim, eu usaria a eritropoetina. Mas num paciente que está começando um tratamento oncológico de tumor sólido, eu tenderia a segurar um pouco o uso da eritropoetina. Mas não posso te dizer um número exato e um consenso absoluto, não, porque realmente acho que ainda não temos, assim. Gente, eu acho que pelo avançar do horário aqui, são 8h40 praticamente. Eu queria encerrar aqui. Eu acho que foi realmente uma sessão muito rica. E como eu falei, né, vai estar disponível em breve no YouTube, que a gente pode assistir novo. Eu consigo assistir. Então, queria agradecer muito, né, Fernanda, pela sua disponibilidade. Bruno também. Não sei se você ainda tá online, mas foi bem interessante. E assim, realmente, como a Patrícia falou, assim, realmente, talvez encarar com um choque de realidade, né? Eu acho que é uma área que a gente tem que estar à frente mesmo, assim, tem que estar ciente disso, ser protagonista nessa área, né? Desde o ambulatório, né? Então a gente queria trazer para essa sessão esse tema justamente para né, disseminar isso cada vez mais. Eu sei que vai estar no Congresso Brasileiro de Nefrologia, tem um curso, né? Pré-congresso, então não sei nem se Eu tem não vaga. convidei dessa vez. Temos o Hã? curso pré-congresso. Eu acho que ainda tem vaga Sim, sim, na sim. quarta-feira, no Congresso Brasileiro de Nefrologia. Temos, né, Patrícia? Temos Patrícia está vagas confirmando que limitadas, temos. vagas Mas acho que ainda limitadas, dá. mas a gente ainda tem. E, assim, vai ser bem legal. O programa está ficando bem interessante. Já tem até no site o programa, quem quiser ir lá olhar. E acho que vale a pena. Tem